a 15 quilômetros do acampamento macedônio, numa planície aberta e silenciosa. 32 homens surgiram onde nenhum homem deveria estar. Eles não vinham a cavalo, não traziam estandartes, nem trombetas, nem deuses. Eles vestiam tecidos estranhos, portavam armas que não brilhavam ao sol e se moviam como sombras coordenadas. O pelotão da Delta Force havia sido lançado naquele mundo com uma missão simples em palavras e impossível na prática eliminar a liderança macedônia e assumir controle militar da região. Sem reforços, sem extração, sem reabastecimento. Nas primeiras 48 horas, eles não dispararam um único tiro. Drones subiram silenciosos pequenos pontos no céu, invisíveis aos olhos antigos. Através deles, o acampamento de Alexandre foi desmontado em dados. Cada tenda, cada fogueira, cada rota de patrulha foi mapeada. Eles sabiam onde Alexandre dormia, onde os generais se reuniam, onde os cavalos eram mantidos e onde a disciplina relaxava à noite. Alexandre não sabia de nada. No terceiro turno de vigia da segunda noite, um destacamento macedônio de reconhecimento avançou além do perímetro. Eram 12 homens experientes, armados com lanças e escudos. Nada indicava perigo. Eles nunca voltaram. A emboscada durou menos de 20 segundos. Silenciosa, precisa mortal. Corpos caíram antes que qualquer grito fosse formado. Nenhum sangue espalhado, nenhuma luta visível, apenas ausência. Quando o sol nasceu, 12 homens tinham simplesmente deixado de existir. Alexandre foi informado horas depois. Não demonstrou medo, apenas curiosidade. Mandou outro grupo investigar. Depois outro, nenhum retornou. No acampamento começaram os sussurros. Alguns falavam de espíritos do deserto, outros de assassinos persas. Alexandre não acreditava em nenhum deles. Ainda assim, ordenou que as tropas se preparassem. No terceiro dia, decidiu avançar pessoalmente. A falange foi formada, escudos colados, lanças erguidas, cavalaria nos flancos. Alexandre acreditava enfrentar um inimigo pequeno, talvez nômades, talvez desertores. Nada que não pudesse ser esmagado pelo peso da história. Quando o exército entrou no vale, o mundo mudou. O primeiro disparo ecoou como um trovão seco. Um oficial caiu sem entender por quê. Outro tombou segundos depois. Porta-estandartes caíram antes que seus homens percebessem que estavam sob ataque. A Delta Force abriu fogo a mais de 400 metros. Oficiais foram alvos prioritários, não para matar soldados, mas para matar ordem. A falange começou a travar. Homens avançavam sem comando. Outros paravam, outros corriam. Alexandre tentou reagir, ordenou carga de cavalaria. Explosões rasgaram o chão. Cavalos entraram em pânico. Corpos voaram. A poeira subiu e com ela o caos. Em menos de uma hora, o exército mais disciplinado do mundo antigo estava desorganizado. Não por covardia, mas por incompreensão. Eles não sabiam contra o que lutavam. Não viam o inimigo, não ouviam comandos claros, apenas morte à distância. Mas Alexandre não fugiu. Ele recuou, reorganizou os sobreviventes, tomou terreno elevado, observou, aprendeu. Pela primeira vez não tentou vencer pela genialidade imediata, mas pela paciência. Milhares contra dezenas. Ele entendeu algo essencial. Aquele inimigo não era infinito. Enquanto isso, o pelotão da Delta Force já sentia o peso do impossível. Cada carregador gasto não voltava. Cada explosivo usado era um recurso perdido. Eles venciam cada confronto, mas o relógio não estava do lado deles. E a verdadeira guerra estava apenas começando. A partir daquele dia, Alexandre mudou completamente sua maneira de conduzir a campanha. Não houve avanço imediato nem tentativa de batalha decisiva. O exército macedônio acampou e esperou. Pela primeira vez desde que deixara a Macedônia, Alexandre não buscava a vitória rápida. Ele buscava a compreensão. Do outro lado, o pelotão da Delta Force percebeu a mudança quase imediatamente. Algo havia se transformado no comportamento do inimigo. Não havia mais respostas impulsivas. Não havia perseguições desordenadas. Havia método. Durante a noite, os operadores se deslocavam com extremo cuidado. Nunca permaneciam no mesmo ponto por muito tempo. Usavam o terreno como proteção, explorando elevações, ravinas e vegetação baixa. Cada movimento, porém, cobrava um preço. O cansaço acumulava e os recursos diminuíam. Na quarta noite, os drones detectaram algo novo. Pequenos grupos macedônios avançavam sem tochas, sem estandartes, sem formação tradicional. Não estavam atacando, estavam procurando. Alexandre havia dividido seu exército em dezenas de unidades independentes, cada uma com uma ordem simples: localizar o inimigo e manter contato visual.
pessoal. Não atacar, não cercar, apenas seguir. Era uma estratégia primitiva, mas eficaz. O primeiro confronto noturno aconteceu pouco antes da meia-noite. Um grupo macedônio encontrou marcas estranhas no solo, profundas demais para sandálias. O contato foi feito. A Delta Force reagiu rápido com fogo curto e preciso. 3 homens caíram. Os outros fugiram gritando, mas o dano já estava feito. Alexandre agora sabia que o inimigo podia sangrar e morrer, que não era invencível. No 5º dia, os macedônios começaram a incendiar áreas. Não vilas, mas campos, rotas naturais e fontes de água. A fumaça subia e o calor tornava o deslocamento mais difícil. O objetivo não era matar, mas desgastar. Dentro do pelotão, a tensão crescia. Discussões surgiam algo raro entre operadores de elite. Todos sabiam fazer a conta. Quantos carregadores restavam? Quantos drones ainda funcionavam? Quanto tempo até o corpo falhar? Mesmo assim, os ataques continuaram. Ao amanhecer, um comboio macedônio foi emboscado. Explosões precisas e fogo coordenado deixaram dezenas de mortos. O impacto psicológico foi severo. Soldados recusavam avançar sem oficiais. Alexandre observava de longe, aceitava perdas. Sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Cada dia enfraquecia o inimigo, enquanto ele ainda tinha milhares para substituir os mortos. Naquela noite, tomou sua decisão final. Um ataque total, não organizado, não elegante. Ondas humanas vindas de todas as direções. Sem honra, sem formação, apenas pressão constante. O ataque começou antes do amanhecer. A Delta Force percebeu tarde demais. Silhuetas surgiam aos centenas, depois aos milhares. O fogo começou imediatamente. Metralhadoras varreram fileiras, explosivos abriram clareiras. Corpos caíam, mas outros avançavam. Horas se passaram, a munição diminuiu. Quando o sol surgiu, a situação era crítica. O combate aproximava-se do inevitável. Antes do confronto final, Alexandre já compreendia algo essencial. Aquele inimigo não precisava ser derrotado em uma única batalha. Precisava ser privado de escolhas. Os dias seguintes não foram marcados por grandes choques, mas por silêncio. Nenhum avanço formal, nenhuma formação de falange, apenas presença constante. Pequenos grupos cercavam áreas sem atacar. Observavam pontos de água, controlavam trilhas e criavam rastros falsos. A Delta Force passou a lutar, não contra homens, mas contra o ambiente. Drones ainda subiam, mas por períodos cada vez menores. As baterias não duravam e cada voo precisava justificar o gasto. Em uma dessas varreduras, os operadores perceberam algo inquietante. Os macedônios estavam aprendendo. Moviam-se em espaçamentos irregulares, evitavam linhas retas, caíam ao ouvir sons desconhecidos. Não era doutrina moderna, mas era adaptação. O primeiro erro grave aconteceu no 8º dia. Um operador se separou do grupo durante uma movimentação noturna. Um tropeço, um ruído seco, nada que em outra guerra fosse relevante. Mas Alexandre aguardava exatamente isso. Tochas surgiram ao longe formando um arco. Não avançaram, não atacaram, apenas ficaram ali. A mensagem era clara. O pelotão se moveu imediatamente, mas agora cada deslocamento era acompanhado. Não perseguidos, mas observados. A guerra havia se invertido. O comandante da Delta Force entendeu que a missão havia se transformado em sobrevivência. Ainda assim, decidiram atacar mais uma vez. Ao amanhecer do 9º dia, uma concentração macedônia foi atingida. Explosivos devastaram a infantaria. Metralhadoras varreram o terreno. O ataque foi destrutivo, mas não causou pânico. Os macedônios não recuaram. Avançaram por rotas alternativas. Alexandre observava, aceitar as perdas, e isso mudava tudo. Naquela noite o cerco começou, não com muralhas, mas com presença. Fogueiras acesas a distâncias calculadas, tambores ocasionais, gritos espaçados, nunca ataque, nunca descanso. Os operadores começaram a errar, dormiam menos, reagiam mais lentamente. A munição estava no fim, explosivos quase inexistentes. No 11º dia, Alexandre lançou sua jogada final. Milhares avançaram em ondas sem comando central. Não era uma manobra militar, era um colapso humano. A Delta Force abriu fogo e venceu cada contato, mas a matemática se impôs. Quando a munição acabou, a história retomou seu domínio. O combate corpo a corpo foi breve e brutal. Mesmo exaustos, os operadores causaram perdas enormes, mas números não cansam. Quando o sol nasceu, restavam poucos, lutando juntos. Alexandre avançou para encerrar. Não houve celebração, apenas silêncio. Ele havia enfrentado o futuro e sobrevivido. A Delta Force venceu escaramuças. Alexandre venceu a guerra.